Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das obras de André Luiz, que nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, né, do espírito de André Luiz, como eu falei, na psicografia do Chico, e vamos agora, né, dar um olá aqui à Thelma. Tudo bem, Thelma? Olá, tudo bem, amigos? Tudo bem, Márcia? Graças a Deus, acho que todos estamos bem, né? E nós vamos então recordar o capítulo passado, né, o programa anterior, onde nós estudamos o capítulo 21, que foi conversação edificante, e foi mesmo, né? Vários ensinamentos de André Luiz falando sobre o perispírito, né? Da nossa responsabilidade com o corpo físico e o corpo espiritual muito mais, né? Ele falou sobre a questão evolutiva do ser imortal, que quer ascender, que quer não, o nosso destino é esse, né? É esse. Queiramos ou não, nosso destino é esse, que vai ascender os mundos superiores, né? Essa caminhada grandiosa do espírito nessa busca, né, da perfeição, que a todos estamos fadados. Então eu achei, não sei você, Márcia, mas um capítulo assim lindo demais, né, que nos trouxe assim ensinamentos muito grandes sobre a dor, a questão da dor, né, quando ele fala aqui das enfermidades, né, que são às vezes auxílio para a nossa caminhada, nos mostrando, né, os porquês, nos mostrando que foram geradas não por castigo de Deus, mas como consequência das nossas condutas, né? Imperfeições morais, Das né, nossas mesmo, né? imperfeições, que ainda são muitas, né? Então Exatamente. é um chamado ao esforço e à perseverança de nós todos, né, como espíritos imortais que somos. Então é um É um capítulo. capítulo lindíssimo, né? E que, assim, cada parágrafo, que é muita fala de Clarence, né, do ministro, cada parágrafo a gente tem que parar e refletir bastante. O ideal seria lermos várias vezes esses capítulos e conversarmos mesmo, né? Mas o tempo, às vezes, é pouco, né? A gente fala muito, o relógio corre. E Então, é agora isso. nós vamos passar para o capítulo 22 e vamos conhecer um espírito belíssimo, né? E que certamente vai trazer muita elucidação para nós também num outro campo. Vamos lá, Márcia? Então vamos falar agora sobre a irmã Clara. Vamos conhecer essa irmã que Clarencio vai pedir ajuda a ela. Nós vamos aqui lembrar, né, que ele está ali na questão quando André Luiz pergunta lá no capítulo 20, naquele embate com a Odila, que está ali obsediando a Zulmira, e nós vamos ver ali que Clarencio fala, olha, por enquanto nós não vamos fazer nada, não. Então agora aqui chegou a hora dele, Clarence, pedir ajuda à irmã Clara, e acreditamos na questão com a Odila. Então, vamos nós. Na noite imediata, as experiências que descrevemos, né, eles estavam lá voltando para o nosso lar, saíram daquela visita com o Júlio, estão voltando para o nosso lar. O ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor dos esclarecimentos de Odila, né, que é a primeira esposa desencarnada do Amaro, né, do Amaro, é isso o nome dele, né? Eu me Uhum. sentia, então, cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Olha, nós estamos cheios de personagens, né? Então ele está aqui, André Luiz está envolvido com a questão das vidas de cada um, na vida atual e na vida passada. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva rebelado, ou para junto de Amaro, que é um paciente, né? O Mário Silva é todo revoltado e o Amaro é uma pessoa bem paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. E com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção,
Algo indaguei do Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Quer lembrar de mais alguma coisa, Thelma? Não, acho que a gente até podia continuar para a Isso. gente seguir o raciocínio. Então ele pergunta para o Clarencio por que motivo rogaria, quer dizer, ele está ali pensando, né? Por que motivo rogaria ele o concurso de outra pessoa, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, reencarnados? Não lhes favorecer o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Então, o André Luiz está ali meio que perguntando, né? Ele já teve tanto sucesso em fazer a regressão de memória, tanto do Esteves como Armando, que Por hoje que são precisa de ajuda, né? Mário Silva e Amaro. Para que ele vai precisar de ajuda para isso, né? E aí o ministro ouviu tolerante e redarguiu, né? Quer dizer, ouviu os pensamentos dele, né? Iludes-te, ele fala, nem sempre doutrinar será reformar, transformar, Transforma. transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. Mas, no entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Que Para esse humildade, né? fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Olha, nós estamos falando do ministro Clarencio que dirige o nosso lar, não Pois é, é? que humildade que ele Não, demonstra, não né? é? Então ele diz assim, magneticamente ele pôde lá fazer eles voltarem ao passado, mas assim, a gente viu que não houve uma transformação dessas almas, principalmente do Mário Silva. E aqui ele está dizendo, para atingir o Odila, eu não adianta eu somente fazer voltá-la ao passado. Eu preciso que eu fale ao coração dela. Não adianta eu tocar só a inteligência dela, né? É muita humildade, né, Tocar os Thelma? sentimentos, né? Porque aí vai haver um trabalho de perdão muito grande, né? Porque ela vai ser trabalhada, vai ser chegar ao coração dela, sensibilizar os fragmentos da sua alma para que ela possa perdoar a Zulmira. Porque só o perdão ali vai ser o elemento capaz de desatar esses nós, né? E Que é o amor. a gente viu até com o próprio Amaro, quer dizer, o Esteves, o Mário Silva, né? Ele Uhum. conseguiu voltar, mas apesar de tudo o que se foi falado e tudo, o coração dele continua o mesmo, Está com ódio, endurecido, é. endurecido, querendo vingança, né? E aqui, para lidar com a Odila, que está obsediando Zulmira, Clarencio não se acha capaz né, de colocar esse amor. Então, André Luiz fala assim: olha, eu vou fazer novo interrogatório. Contudo, nosso orientador indicou-nos a bela edificação próxima, cercada de árvores, que servia de enfeites e espaçosos canteiros de flores. A residência de Clara figurou-se nos pequeno colégio ou um gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos num extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos variados, é, é, 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade, em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola assinalando o ambiente em sua feição exterior. Quer dizer, tanto fora quanto dentro era algo de ensino, mas assim, sem aquela imagem de uma escola, né? Então, de olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna,
detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas, quer dizer, pediu desculpas, né, por estar ali interrompendo, né, pela nossa interferência no trabalho. E aí ela fala para ele, não se incomodem, né, fala encantadoramente natural. Achamos-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Então, fitando bondosamente o ministro, ela ainda conclui, né? Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-lo esperar mais um pouquinho, né? Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. Então, ela pede ao ministro André Luiz e a Hilário que se sentem, acompanhem o finalzinho da aula, que eles estão ali, que ela fala que não é bem uma aula, né? É uma conversação. E olha que importante o assunto, sobre a voz a serviço e a palavra. A gente vai ver como precisamos dar atenção à questão da palavra, né? A questão da nossa voz. Muito interessante esse capítulo. Vamos em frente para a gente comentar depois. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, né? Quer dizer, aquela coisa formal de professor, né? Sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, que começou a dizer para os aprendizes. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Olha que interessante que ela está falando da importância de cada palavra, que quando a gente fala, cada palavra vem dotada de uma energia elétrica específica. E aí ela fala que a gente coloca essas forças energéticas de forma positiva ou negativa, como os fios de uma instalação elétrica, né? E que vem tudo isso do nosso sentimento e do nosso pensamento. E aí produz na voz, e a gente descarrega na nossa voz essa descarga eletromagnética, que pode ser de coisas boas ou de coisas ruins. E aí a gente tem a imagem aqui da irmã Clara, né, e as pessoas estavam ali conversando com ela. Né? E aí ela diz aqui, né, que a mente é o incessante gerador de força através dos fios positivos ou negativos do sentimento e do pensamento. Mais uma vez aí a questão do sentimento e do pensamento, porque a gente emana aquilo que vai no nosso coração. O coração como símbolo do lugar onde nós guardamos os sentimentos, mas que na verdade é o nosso psiquismo, né? Que vai aí como se fosse uma descarga elétrica regulada pela voz, que é diferente. A gente pode falar determinada coisa, mas se nós usarmos uma vibração tranquila, amena, é recebida de um jeito, né? Mas se nós falamos aos gritos, se nós falamos, né, de uma forma desequilibrada, é recebida de outra forma, que pode detonar alguém, que pode magoar alguém, né? Então a nossa voz, ela deve ser educada, né? Temos que aprender isso, a voz, engraçado que a gente até mas com verdade, né, Thelma? Porque às vezes adianta a gente, porque muita gente fala voz macia, fala manso, mas ali está colocando uma descarga, que é onde ela fala aqui, né? Com uma energia elétrica, quando ela diz ali, né? Com uma descarga de força que está, essa descarga eletromagnética, ela pode estar falando com aquela voz doce, mas ela está colocando atingindo do mesmo jeito, não é? E aí, sabe que eu me lembrei, Thelma, de Jesus, quando teve aqueles embates sobre comer alimentos puros e impuros que sai da boca, né? Quando ele diz que não é o que entra pela boca
que prejudica ao homem, sim o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que está dentro do nosso coração. Então, me lembrei Engraçado. disso, né? Eu tinha aberto aqui, quando a gente ia fazer o estudo, um livro Vinha de Luz, que Emmanuel comenta exatamente esse versículo. E ele diz assim: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Exatamente o que está aqui, né? O que ela está dizendo aqui, A né? descarga eletromagnética, essa emissão da nossa voz, né? Então a Então, o que gente a tem Clara está explicando, né? A que a irmã Clara Clara está está explicando. explicando, né? Então a gente às vezes não dá importância, né? Às vezes numa discussão a gente fala assim, eu falei na hora da raiva, mas é na hora da raiva que a gente mostra realmente o que vai no nosso coração. É isso que Jesus disse aí nesse versículo que a Márcia citou, né? Porque não é o que sai da boca, mas o que sai do nosso sentimento, né? E que magoa, e que machuca, e que é o verbo. Aliás, o nome dessa lição é O Verbo é Criador. Então, o verbo cria, né, todas essas descargas Exatamente. eletromagnéticas. Bom, por isso mesmo, aí ela continua. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, que é o que a Thelma acabou de dizer, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. E é por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. E aí ela deu uma pausa e uma simpática senhora perguntou para Clara, para a irmã Clara: mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Aí a irmã Clara responde: sim. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então, aqui ela está, né, pergunta se tem essa importância, né, quando a gente está com raiva, o que a gente fala, né? Como ela está levando tudo para o lado de forças eletromagnéticas, tem que ver que carga é essa que nós estamos dando à nossa fala quando nós estamos encolerizados, né? Aquele momento que a gente está tão enraivecido que a gente sai do controle. A gente consegue fazer coisas que normalmente não faríamos, né? Falar coisas, parece que abrimos, eu costumo dizer, abriu o baú, né? E na verdade, é um baú mesmo, porque está lá no nosso inconsciente, no porão da nossa casa mental, e se a gente guarda no porão, se a gente guarda, a gente tem a intenção de usar em algum dia, né? Você guardou um dia, inconscientemente você vai usar. Então você tira aquelas parafernálias, aquelas palavras rudes, feias, grosseiras, aquele primarismo que você traz lá no seu na memória perispiritual, lembra que a gente falou sobre isso? Está tudo lá, né? Às vezes foi utilizado em alguma existência passada, mas a gente traz aquele leão que, na verdade, a gente não deu conta dele, ele está lá adormecido, né? E o que é pior, Mas, Thelma, é que quando a gente atinge e fala isso para o outro, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Porque a sim, gente vai criando, como a gente lembra lá do livro Missionário da Luz, aqueles bacilos, aquelas bactérias, tudo dentro de nós mesmos. Né? Nós é. somos o primeiro prejudicado quando nós falamos com raiva e com um tom de voz alto, querendo E o agredir. pior, né, é que palavras faladas, elas não retornam mais, né? A gente pode até se arrepender,
mas aquilo às vezes vai ficar marcado. Por exemplo, se a gente fala alguma coisa a uma criança, por exemplo, aquilo vai trazer reflexos quando ele tiver adulto, que às Exatamente. vezes ele nem vai lembrar o que foi, mas está lá armazenado, né? Está lá marcado. E a Por gente não tem essa A noção, né, gente não Thelma? tem essa noção. E às vezes você lembrou de algo que às vezes o nosso filho, né, o tempo já, né, com filhos aqui já para mim, já depois de 30 anos, mas eu lembro, coisa que eu nem tinha mais Isso. noção. E eu falo, mas eu lembro, você falava isso, eu falo, meu Uhum. Deus do céu, olha A só. gente às vezes esquece, né? Mas aquele que ouviu não esqueceu. Então isso é Tanto para muito o bem comum quanto para o mal, né, quanto para o Thelma? mal. Quanto os ensinamentos para o bem, quanto os ensinamentos, quanto as questões para o mal Com também. certeza. Então a gente tem que se educar para isso, né? Saber que isso marca uma criança. Quantos psicólogos contam fases, né, de crianças que adquirem determinadas costumes ou comportamentos trazidos lá da infância. E outra coisa, isso repercute desde a gestação, Exatamente. né? Que hoje nós já sabemos. Então, a gente às vezes pensa assim: mas quando eu era mãe eu não sabia disso, se eu soubesse. Mas a gente está aprendendo agora, né? Sempre tem um momento para você aprender, refletir e fazer melhor. De repente, com seus netos, com aqueles que vêm, a gente utilizar do melhor material que nós pudermos para não nos ressarcirmos, mas para que isso fique mais brando na nossa memória, né? Isso tudo é trabalho nosso de esforço e perseverança no autoaprimoramento, no autoconhecimento, que não é vergonha nenhuma nós entendermos que nós já fizemos assim, mas nós hoje já não Em fazemos mais. alguns momentos, né, Thelma? Que às vezes, em algum momento, a gente às vezes ainda cai em algumas questões, né, Thelma? Ainda A gente ainda escorregamos na cai. casca de banana, né? Isso, né? Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, Márcia? É a oração, é Exatamente. o estudo, é pedir a Deus mesmo que nós estejamos sempre lúcidos, para na hora da. Porque às vezes a gente comete algumas atitudes, acho que vai falar aí mais para frente, que quando a gente não. Se a gente não tivesse uma determinada pessoa ali do nosso lado, né? Calma, tranquila, a gente não seria onde que a gente ia parar, né? É. Aquela E pessoa que tem sobre. calma, fulano, para com É. isso, vamos parar com isso, né? E aí tem, eu não lembro em que livro, tem um texto de Emmanuel que ele fala sobre a questão da raiva, né, desse impulso, e aí ele fala para a gente respirar fundo e não falar, não Não falar, falar, o não silêncio, né? é o Usar o silêncio que ele diz silêncio. assim: dorme, vai no dia seguinte, talvez você não perceba mais aquele momento como você percebeu no dia anterior. É Talvez verdade. aquela raiva já tenha se Já desfeito, tem você assim, não vai falar do jeito que você falaria. Então, eu tenho esse texto do Emmanuel que eu agora não consigo lembrar onde, e que eu não sei se é no livro Calma, que ele pede isso. e Deixa tem quieto. mensagem. Tem mensagem de André Luiz também que ele fala, aliás, a mensagem começa assim: espera um pouco mais, né? Então a gente tem que esperar um pouco mais, a gente não deve entrar nessa. E pior é se nós desencarnarmos no processo desse, porque É, muitos problemas do coração, muitos ataques cardíacos, né? AVC, acidente vascular cerebral, acontecem no é. momento de cólera, de raiva, né? A pessoa cai lá e desencarna. E aí, como vai chegar no mundo espiritual? Lembro do Chico da Água da Paz, né? Enche a boca É, de água, conta até 10 bem devagar, mas não fala, não fala, porque depois você vai, né, amenizar isso aí. é isso Então aí. vamos. E aí, sorrindo bem-humorada, ela ainda acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, quer dizer, aquela loucura que a gente vão para dentro de nós, provocam a temporária cegueira da nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito,
nas quais como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. Quer dizer, coisas que nós já galgamos, como a Thelma já falou, nós já passamos por aquela etapa e a gente retorna àquele homem mais primitivo, aquele, né, onde nós éramos mais animais, animalescos, né? Então ela está falando aqui. Então a gente quase sem perceber, a gente retorna a infelizes experiências da animalidade inferior. E a Então, gente sente uma sensação tão ruim, né? Quando depois que passa aquela, não sei se é a culpa, se é o arrependimento, se é o, aquilo é horrível a sensação depois, né? que a gente tem uma descarga de tantos hormônios, tanta coisa que a gente descompensa todo o nosso Sim, corpo sim, físico, sim, sim. todo o nosso corpo físico. Então a cólera, ela continua dizendo, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Aí um moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? A Quer mesma dizer, coisa, né? está querendo dizer assim, bom, eu fiquei não encolorizado, mas estou indignado com o É que uma essa pessoa desculpa, falou, né? né? Vamos Aí ver o que, é que ela fala. ela pensa um instante, aí ela fala: olha, efetivamente não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma. Por vezes necessário. A gente, às vezes, também não pode, né, aceitar tudo e temos que nos indignar com algumas questões da nossa vida. Né? Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal, assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem. Precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Quer dizer, nós podemos nos indignar, mas esse indignar não tem que fazer com que a gente se altere. E ao nos alterando internamente, vamos alterar a nossa inflexão de voz e as palavras que nós vamos dizer. Não é objeto, mas eu lembrei do livro Libertação, do estudo como Gúbio, altamente atacado, né, pelo... Ai, Thelma, como é que é o nome ali do obsessor da Margarida, que era o... Ah, eu falei ainda há pouco o nome dele com Pois você. é. E esqueci, mas enfim, ele era tão atacado, mas ele ficava sereno e respondia de forma serena, sem se deixar envolver, porque às vezes, como a gente já falou anteriormente, a nossa inflexão vocal pode parecer calma, mas internamente nós estamos um vulcão a ponto de explodir. Sim. Então, o que ela está colocando aqui, que nos casos de exceção em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Mas também a gente tem que olhar o que está dentro de nós, não só mesmo colocando a questão suave, mas estamos explodindo internamente, né? É, e questão da vigiar a nossa indignação, porque nesse momento nós também podemos utilizar da mesma força que a gente faz quando está encolerizado, né? Usar a nossa força, a nossa fala, usar os xingamentos, usar aquelas coisas que às vezes a gente gosta de tampar o sol com a peneira. Ah, eu sou muito franca, né? É. Eu gosto de franqueza. E a franqueza, às vezes, além de Magoa. ser, não é?
ela é uma força, é um desequilíbrio, porque nem tudo a gente pode falar, mesmo que seja verdade, né? E é Teve muito de aquela. fala. Não, eu fiquei lembrando que teve uma época que todo mundo, eu tenho que ser assertivo, assertivo. Assertivo é tudo bem, você fala as coisas, mas tem formas e formas de falar, né? E a inflexão da voz com firmeza, com gestos, ela já é muito deprimente, né? Eu acho que o maior, digamos assim, o maior segredo é nós não nos deixarmos envolver, botar a aguinha na boca, usar o silêncio, sairmos de perto, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem no nosso núcleo familiar, por exemplo, que desencadeia um processo desse, né? Tá tudo em paz, daqui a pouco alguém fala uma coisa e a gente No ambiente aproveita de trabalho. para botar o dedo no nariz e falar e apontar os defeitos e mostrar isso, falar as verdades, entre aspas, E coisas que estão guardadas que ali dentro, estão aí é a hora que pode, guardadas, né? que vão ferir, que vão magoar, vão trazer inimizade, né? E a gente tá trabalhando até agora aí falando da necessidade do perdão, então não vale a pena. Acho que o mais saudável, às vezes, é a gente fazer como Emmanuel nos aconselha, o silêncio, né? Vamos deixar passar, vamos deixar para depois, vamos esquecer, mesmo que seja só nós, saiamos de perto, porque é a situação mais adequada que nós fazemos, já que nós estamos nesse processo de aprendizado, né? É isso aí. Então, ela termina ali dizendo que a Ah, gente tem você que não leu, né? modular. Não, é indispensável, sim, é indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão Sim, elétrica. sim, Aí ela sim. vai continuar, né? E antes, não, aí André Luiz fala aqui, né, que ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, ela prossegue, né? Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. E aqui a gente lembra de Jesus, né, que foi tão pisado, tão maltratado, tão questionado, tão Em e nenhum ele momento no é. momento. Eu sei que nós não estamos longe de ser Mas ele é o Jesus, nosso modelo, né? mas a gente tem que olhar e ver aqui como ela fala aqui, a gente tem que se indignar, que a indignação é necessária quando a gente tem que marcar a nossa repulsa contra atos que são contra as leis de Deus. Mas ela diz, nunca deve ir para a violência. E a gente nunca deve perder a dignidade, né, do que nós fomos, né, que a gente nunca deve perder essa dignidade, a educação que nós temos, né? E a gente sempre entra em prece, fecha a boca, se afasta, como você falou, porque a gente vai receber essa confiança divina, né? A gente vai estar ali inspirado pelos espíritos superiores, pelo nosso anjo guardião, para que a gente não entre naquela mesma sintonia, né? É. E você lembrou de Jesus aí, a gente fica pensando, lembrando também, já pensou naquele momento ele lá perante Pilatos, né, que falava aquelas injúrias, né, acusava ele de rei dos judeus, ele ali manietado, né? E a gente vê a brandura de Jesus. É claro que ele devia estar indignado, mas ele não perdeu a dignidade. Ele podia ter feito mil coisas ali, né? Até mesmo se libertado daquele momento. No entanto, ele se manteve, né, naquela postura digna ali, né? E isso é um exemplo para nós, né? É difícil, é muito difícil você se manter pleno numa situação
nós somos Uhum. imperfeitos, nós estamos num mundo, né, cheio de situações que às vezes nos indignam mesmo, né? Mas é a forma de nós é, demonstrarmos essa indignação, né? Às vezes verbalizando coisas. A gente vê isso aí muito no nosso momento, né? Momento político, momento de divergências de todo Uhum. jeito, né? As pessoas indignadas e trazendo inimizades para dentro até da família, né? Fora o que a gente vê nas redes sociais. Quer dizer, isso, Exatamente. a gente tem que perceber isso, que não devemos nos ater nessas situações. E aí ela continua aqui, né? Basta, não, é o próximo agora. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Então, ela está continuando. Né? Então, nós estamos aqui, ela está dizendo que olha, nós somos exemplo. Então, o nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então, olha o que ela está dizendo aqui, né? Às vezes, com nossa atitude, a gente contamina todo mundo. Se estava uma coisa assim, a gente começa, fala mais alto, grita, não, daqui a pouco vem Uhum. todo mundo junto da gente. E Então, ela está muda mesmo, falando, muda o ambiente, né? exatamente, ela precisamos assim de muita cautela com o que a gente vai falar. Porque quando está um momento tenso ali naquele, todo mundo querendo ali, né, internamente no ambiente, o que a gente for falar, a gente vai causar um tumulto maior ainda. Vai jogar, como é que se diz? Azeite na Lenha na fogueira, né? fogueira. Lenha na fogueira. Exatamente. E aí, um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse em vulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? Esse Boa nome aqui que eu acabei, pergunta. que a gente. Diplofonia. A Eu gente vi que não é viu a como. definição. E, na verdade, eu cheguei até a ver. É uma fala diferente, que a voz muda de tonalidade. Ela fica de um jeito, daqui a pouco de outro, de um jeito, depois de outro. É isso que é a diplofonia. E se eu não me Várias engano, tá? tonalidades, né? Se eu não me engano, é isso. E as pessoas gagas, né? E aí ela fala, sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-nos ao bem. Aqui é importante quando ela fala, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações, quando tem que reajustar. Aí ela fala assim, por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental. E a gente vê isso mesmo. Quantas pessoas, crianças, como a gente lembrou, que são subjugadas moralmente, né? É assim, por conta da voz. Sim, Ou sim, sim. quantas crianças. Escravizadas, Exatamente. escravizadas mesmo, é Quanto que a gente verdade. fala, crianças, você não dá para nada, você não vale nada, você não tem. E aquilo a gente falou, verbalizou, e aquilo vai sendo repetido, isso fica na mente daquele que está ouvindo ali. Então, ela fala: praticamos vários delitos de tirania mental. E aí vamos ter que reparar esses débitos Que é depois. uma violência, né? É uma Exato. violência, é um ato violento. E a gente lembrou também agora essa questão que tem aí uma vertente que estuda, né, a questão da. Esqueci agora, É, da é, é, a, é a comunicação não violenta, conversação não violenta, né? exatamente. Que Comunicação não violenta. existem, isso, que Você existem tem aí. formas e formas de falar a mesma coisa. Exatamente. Essa vertente que estuda não deixa de ser uma ciência, né? Ela vem desenvolvendo meios de nós falarmos qualquer coisa com a verbalização diferente, né?
E aí muitos também, às vezes, voltam até a ver Gandhi, que Gandhi não tinha essa violência na sua fala e conseguiu, Não. com aquela Ele não fala tinha dele, violência dentro dele, né? a independência da Índia. Então, assim, né? E aí, mesmo que você falou, tem muita literatura sobre a comunicação não violenta. Então, que a Tem gente tem vídeos, tem formas, estudos, palestras, né? a gente tem formas e formas Porque de falar as coisas. a gente fala da paz, né? Que a gente quer, como é que se diz, conquistar essa paz, mas a gente tem a paz, começa dentro de nós. Tem até uma música, né, Isso, que fala sobre isso. A paz começa em mim. Então, a exatamente. gente tem como trabalhar isso, né? Se a gente quer a paz, nós temos que começar de dentro de nós. E é essa busca, esse esforço, que não é nada fácil, né? Estamos Não nos é. moldando, nos educando, mas isso faz parte da evolução. E aí a orientadora, que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal dirigindo-se aos filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular com surpreendente primor de definição. A gente acho que pode passar. E aí, depois de fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua, a uma sala ao lado, né? E o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo da nossa visitação. Alguém na Terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Então, Clarencio resumiu para ela, né, o drama que fazia com que eles estivessem ali, né? E aí, que era principalmente toda a história, principalmente sobre Odila. E quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Acho que a gente pode ir para o último, Thelma. Aí eu compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo mais ainda, ou ainda mais, né? Pobre criatura, disse a orientadora comovida. E, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Interessante essa observação de André Luiz, né? Que ela, para que ela possa entender a alma que ela vai ajudar, André Luiz está aqui supondo que ela mesma, dentro dela, também tem profundas mágoas e que, através disso que ela conseguiu superar, ela pode Conquistou. ajudar, né? É A porque a gente só entende uma experiência quando a gente vive aquela experiência. A gente pode até falar, né, sobre determinados sentimentos, determinadas situações, circunstâncias que a gente vive, mas quando a gente fala de algo que nós vivenciamos, é diferente. Você fala com outro sentimento, e eu acho que é isso que acontece. Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que esses instrutores espirituais, eles não passaram por problemas como nós passamos. Nossa, e como passaram, né? Eles também trazem seus dramas, suas Uhum. dificuldades, e algumas já vencidas, por E isso eles outras têm, não. né? Por isso eles têm esse amor, esse acolhimento que eles oferecem a todos nós. Muito bom. E aí é isso. Queridos, chegamos então ao fim de mais um capítulo, né? Chegamos ao fim do capítulo 22. Olha, Márcia, e não perca o próximo capítulo, que é o apelo maternal, que a irmã Clara vai falar a conversa dela com a Com a Odile. Odila, né? O coração da Odila. Então, assim, a gente espera que tenhamos uma semana de paz, de alegria, sob as bênçãos de Jesus e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. E Se até lá, Deus né, quiser. Thelma? Até lá, Márcia. E até lá, amigos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. E estudem, André Luiz. E não perca o próximo capítulo, que será É isso aí. maravilhoso.